O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos este 19º domingo do tempo comum, neste mês de agosto, mês das vocações, queremos agradecer a Deus pela diversidade de vocações que enriquecem a nossa igreja. E hoje, de maneira particular, a vocação da família e também a vocação dos pais, que assim, ao abraçarem a vocação paternal, quiseram educar seus filhos para serem bons cristãos em todos os tempos da nossa história. E assim a palavra de Deus, que hoje a igreja nos dirige, a começar pelo primeiro livro dos 6, nos mostra uma experiência com Deus que fez o profeta Elias. Ele se retirou para uma gruta, para ali ele rezar. E assim, em sua oração, para ele fazer o encontro com Deus, ele esperava Deus vindo ao seu encontro. E assim veio um vento forte, impetuoso, que até quebrava montanhas, desfazia montanhas e quebrava rochedos. Veio também o terremoto, veio o fogo. Mas Deus não estava neste vento impetuoso, não estava no terremoto, não estava no fogo. Onde então estava Deus? Deus estava no murmúrio de uma leve brisa. Deus estava em uma brisa suave. Foi lá nessa brisa suave que Elias fez a sua experiência com o Senhor, a sua experiência com Deus. Vejam só que não raras vezes nós queremos encontrar Deus em situações grandiosas e estupendas. E esquecemos de fazer esta experiência com Ele através de uma leve brisa. Deus murmurando no nosso ouvido
através de uma leve brisa. Ele não está no terremoto, não está no vento impetuoso, não está também no fogo. Nós devemos deixar Deus falar em nós através do silêncio. Falar no íntimo do nosso ser, em nosso coração. Podemos assim dizer, ouvir Deus no palpitar do nosso coração e assim deixá-lo transformar a nossa vida, como fez o profeta Elias, que ficava procurando Deus em situações grandiosas, impetuosas, mas ele encontrou Deus no murmúrio de uma leve brisa, de uma suave brisa. Possamos nós também, em nossas orações, em nossos momentos de silêncio com Deus, perceber que Ele faz morada em nós e nos diz muitas coisas, nos transforma em pessoas melhores através do seu silêncio. Deus, Ele sempre age no silêncio da história humana. Enquanto nós, seus filhos e filhas, ficamos com muitos barulhos, muitos e muitos barulhos, ficamos até procurando Deus em situações de muitos ruídos, Deus se faz presença em nossa história através do seu silêncio transformador. O silêncio de Deus é sempre um silêncio que nos transforma. Por isso é importante a nossa oração silenciosa. Por isso é importante nós fazermos essa experiência com Deus, como fez Elias e também os discípulos, que nos relata este evangelho de hoje, que é um evangelho bastante conhecido por nós, que é Jesus andando pelo mar da Galileia. E assim, vejam só que depois de Jesus despedir aquela multidão, após a multiplicação dos pães, ele retira-se em um monte para rezar. E assim lembremos também que o profeta Elias, ele foi para o monte rezar. Ele foi retirar-se em oração. Ou seja, nós devemos também entrar na escola do profeta Elias e do nosso Mestre Jesus e aprender com eles a importância da oração. Lá, o profeta permaneceu um bom tempo. Também Jesus passou a noite toda rezando a sós. Passou a noite toda. E pela madrugada, ele foi ao encontro dos discípulos que estavam com a barca em alto mar, e assim ela estava agitada por causa das ondas e também dos ventos contrários. Os primeiros padres da nossa igreja, eles sempre fizeram uma relação desta passagem bíblica com a nossa igreja. A nossa igreja é a barca que está navegando neste mundo que muitas vezes tem ventos contrários à nossa igreja, ondas agitadas. Mas devemos então confiar no nosso Mestre Jesus, porque Ele nos tem uma palavra: coragem, sou eu, não tenhais medo. A palavra de Jesus sempre é uma palavra de encorajamento, uma palavra que nos ajuda a fazer uma experiência com Ele e assim continuar a nossa vida remando contra a maré, remando em mares que nós encontramos ondas agitadas e ventos contrários. E nos mostra esta passagem do Evangelho que primeiramente eles se assustaram pensando que era um fantasma, mas Jesus os encoraja e se apresenta aos discípulos
dizendo quem ele era. E é aí que Pedro quer então caminhar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. E Jesus o chama. Mas quando o vento forte vai ao contrário a Pedro, ele sente medo e começa a afundar. Com certeza, essa situação de Pedro tem muito a ver também com a nossa vida. Quantas vezes nós queremos caminhar em nossa vida cristã, queremos sim navegar nos mares da nossa vida, que nos apresenta o próprio Cristo, e às vezes nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração. Pois bem, da mesma maneira que Pedro pediu socorro ao Mestre, nós também devemos pedir: Senhor, salva-me. E neste domingo, que nós estamos celebrando, o domingo da vocação da família, celebrando a vocação da família, que nossas famílias, ao encontrarem situações difíceis, possamos nós dirigir ao Jesus, dirigir ao nosso Mestre e dizer: Senhor, salva-me. Com certeza, esse pedido de Pedro a Jesus, esta aclamação, este clamor a Jesus, também é o nosso clamor. O clamor de Pedro é um clamor também confiante. E assim Jesus estende a mão a Pedro. Peçamos ao nosso Mestre que Ele estenda a mão até nós e nos dê firmeza em nossa caminhada. Nos momentos que nós estamos navegando em mares que têm ventos contrários e ondas agitadas. Nós, neste momento de pandemia, estamos vivendo essa situação. Mares agitados, ventos contrários. Mas é momento de nós lembrarmos daquela experiência que o profeta Elias fez com o Senhor, encontrando o Senhor naquela suave brisa. Nós devemos também tirar lições de vida e assim buscar uma vida mais interior e assim fazer um encontro com Deus e perceber que Ele está nessa brisa suave. Nós não podemos pensar que este momento é apenas um momento de ventos contrários. Vejam só que os discípulos aprenderam com Jesus nessa situação de ventos contrários. Hora que eles perceberam realmente que era Jesus, eles vão dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Talvez nós ficamos com medo e também fraquejamos na fé, como aconteceu com Pedro. Mas nós não devemos perder a esperança. Devemos continuar e também ter a humildade de estender a nossa mão e pedir ajuda para o nosso Mestre. E quando nós vamos caminhando desta maneira, nós somos capazes de dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que Jesus possa encorajar todos nós, nossas famílias, para que as nossas famílias possam encontrar em Deus o seu verdadeiro dom vocacional, que é viver o amor fraterno, viver a justiça, viver o Evangelho buscando a santidade. Muito mais do que esperar grandes coisas em nossas famílias, através de situações estupendas, busquemos Deus em nossas famílias através da oração, como fez Jesus
e como fez o profeta Elias. E como que eles encontraram Deus? Encontraram-o no silêncio da oração. Que possamos fazer esta experiência de encontro e, encontrando Deus, deixemos Ele transformar a nossa vida e a vida de nossa família, tendo a certeza que a família, ela é pilar da caridade. A família é o lugar da caridade e também o lugar da verdade. Que a verdade e a caridade nunca falte também em nossas famílias, para assim sermos pessoas que busquem a santidade pessoal na vida eclesial e na vida familiar, que é a nossa igreja doméstica. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que nos acompanha, convido para fazer a sua oração pessoal, colocando no centro dessa oração a sua família.